Olá, pessoal, boa noite, boa noite. Estamos aí iniciando mais uma semana de lives, né? Que é aí uma prévia da nossa segunda jornada das terapias injetáveis, que vai acontecer em breve, começando aí no dia 7 de abril. Então, até lá, né, eu e o Dr. Fernando vamos estar aqui com vocês, super aquecidos, trazendo conhecimento. A gente vai aí aquecendo, alinhando as informações para a jornada, né, para que nós cheguemos todos lá já bem alinhadinhos no que diz respeito aí a nosso padrão de conhecimento, certo? Para quem não conhece, né, para quem é novo aqui nos nossos canais, eu tô ao vivo pelo Doutora Tamires Marques e tô ao vivo pela Muniz Academy também. A Muniz Academy, ela é aí uma academia de ensino minha e do Dr. Fernando Muniz, né? Nós estamos já há alguns anos, né, falando aí sobre a terapêutica injetável, sendo praticada com ética, sendo praticada com segurança, dentro dos conceitos aí, dos padrões, os quais vocês e os seus conselhos exigem aí, né? Então, eu gosto sempre de começar esses nossos momentos de live fazendo uma reflexão, assim, do motivo, né, o qual você chegou aqui. Qual foi aí, né, o motivo do seu interesse pelas lives, né? Qual foi aí o seu interesse, o motivo do seu interesse por conhecer um pouco mais sobre a terapia nutricional injetável? Acho que cada um de vocês aí, quando entra numa live, né, que vê um tema tão específico, né, vocês já sabem o porquê estarem aqui. Então, eu acredito que para quem já está consumindo esse conteúdo, é porque faz sentido, né, é porque você já viu que é um ponto a mais aí que você pode trazer para o seu paciente, você já viu aí que é um recurso a mais de tratamento, né? E aqui a gente fala sobre aspectos clínicos e a gente fala também um pouco sobre mercado, né? Sobre o que fazer aí para você praticar terapia nutricional e dar tudo certo. Sobre quais, né, as práticas, qual nicho você vai escolher, quais as substâncias você vai escolher para começar aí esse modelo de tratamento. Para quê? Pensando aí na parte clínica, né? Você acreditar e você agir com segurança, com ética, dentro dos conceitos aí que a gente espera. E, claro, também dentro da prática do negócio, a gente poder ampliar, né? Uma vez que você percebe que o seu paciente precisa, percebe que é um ponto a mais aí de entrada, né? Na saúde dele, que a gente vai trazer vários benefícios aí clínicos, né? Como fazer isso pensando em negócio também. Então, como que a gente pode agregar para que as práticas, né, os conceitos das terapias injetáveis façam com que a sua clínica e o seu negócio também sejam lucrativos e também tenham bons resultados. Combinado? Então, se você já consegue aí raciocinar a parte clínica, vamos estabelecer processos. E aí, quando a gente foi montar aí a nossa dinâmica, né, das lives, eu falei assim, gente, sabe uma coisa que é um grande impacto? Eu lido pelo menos com 100 profissionais médicos por semana, lida diretamente, tá? Assim, consultoria, estudando caso clínico, sanando dúvidas. E aí, muitos de vocês, quando chegam para começar, né, Tamires, eu não faço injetáveis, vou começar a praticar aí as terapias injetáveis. Uma dor muito grande que vocês têm está relacionada isso vai custar caro? Como que tem que ser esse investimento, né? Eu já deixo claro que o mais caro vocês já têm, que é tempo de estudo, dedicação, comprometimento com o seu paciente, sabe?
E aí, a prática ali de dar o up, de começar a fazer, isso é tranquilo de ser feito. E eu vou dar algumas dicas aí, né? Então, se você já se interessou pelos injetáveis, se você acredita na conduta ética, segura da prática, se você já consegue raciocinar, né, clinicamente, a gente vai ter que estruturar. E aí os pontos que eu vou trazer para vocês aqui hoje na live vai te ajudar. Se você está começando, né, para quem está iniciando, a gente tem aí algumas dicas. A começar pelas etapas ali de ajuste, né, dos quinais, do alvará sanitário, né? Eu vou, em outro momento, trazer essa temática para conversar melhor com vocês sobre esse tema em específico, tá? A gente entender quais são os quinais que a gente precisa ter, quais são os ajustes, mas basicamente, você sai de um quinai que falava ali que você fazia apenas a prática de consultas, né? E você vai para um KNAI, isso é quem faz para você o seu contador, você vai para um KNAI onde você agora passa a fazer procedimentos. E aí, uma vez que isso é ajustado dentro do seu CNPJ, você vai notificar para a vigilância sanitária que agora você faz esse tipo de procedimento, e aí eles vão fazer algumas exigências. Exigências essas: um memorial descritivo falando sobre quais as substâncias, né, que você vai utilizar ali, dando ali algumas explicações sobre quais são essas substâncias. Eles exigem plano de gerenciamento de resíduos, e isso você consegue com a empresa que vai recolher o seu lixo. Os procedimentos operacionais padrão, coisas simples, tá, gente, de ser feita. Não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem tranquila ali da gente moldar e a gente consegue fazer isso bem aí rapidamente, tá? Depois, a gente vai ter que estabelecer qual vai ser o seu nicho, quais são os seus pacientes, né? O que você mais atende? Esse final de semana eu tava num curso em Goiânia e aí até recebi, né, um amigo para falar sobre um case. Geralmente nos cursos, assim, eu sempre convido alguém para falar de cases de sucesso relacionados ao paciente, né? E dessa vez eu convidei o Dr. Márcio para falar um pouquinho sobre os resultados a título de CNPJ dele mesmo. Por quê? Era um case muito interessante, porque eu participei aí dessa integração do Dr. Márcio há mais ou menos uns 4 meses, e a gente fez isso muito bem direcionado. Qual o nicho? Ele é ginecologista, então a gente pegou, né, aquele nicho ali da ginecologia: SOP, endometriose, detoxificação, reposição de vitaminas, né, melhorar a homocisteína, marcadores inflamatórios. E ali ele montou uma estrutura de como que seriam esses tratamentos, precificou isso e fez com que isso girasse e se tornasse uma realidade dentro da vida e dentro da clínica dele. O mais interessante de tudo isso é que ele mostrou para nós lá ao vivo, né, uma entrega, uma mudança de um faturamento eu anotei aqui para falar com vocês, de 65.510 em outubro para um faturamento de 168 mil em fevereiro. Gente, ele trouxe saúde, qualidade de vida, as pacientes estão apaixonadas. Tá aí, Marcinha, tô falando aqui de você. Obrigada. Ele trouxe qualidade de vida, melhores resultados clínicos, as pacientes estão apaixonadas. Ele fazia muito tratamento só direcionado para fisiopatologia e agora ele está agregando um pouco mais, né? Ajudando na sarcopenia, ajudando ali no upgrade de emagrecimento. Então, trouxe resultado para a paciente e trouxe resultado para ele também, né? E tá tudo bem.
o trabalho bem feito, o trabalho bem direcionado, não tem problema nenhum, né, em você ganhar mais dinheiro com isso. E aí, quanto que isso custa? A gente vai fazer inicialmente um trabalho muito, muito assertivo, tá? E aí, por exemplo, hoje quando eu vou montar mix inicial de produtos, né, quando eu e Fernanda a gente vai ajudar vocês a montarem esses mix iniciais, né, para os nossos alunos do MDI, a gente faz muito esse acompanhamento. Vamos entender o seu público, vamos pensar o que esse público pode pagar, vamos estruturar isso de uma forma, né, que esteja dentro da sua realidade. E posso te falar uma coisa? Pensando em mix inicial de produto, a gente trabalha com uma assertividade muito grande, fazendo ali um investimento baseado em uns 4 a 5 mil reais. Gente, isso é nada diante de tudo aquilo que a gente vai trazer. Então, assim, do mesmo jeito que a gente fez um trabalho, né, de acompanhamento com o Márcio, que é nosso aluno aí, a gente faz também, né, um acompanhamento junto aí com vocês. Isso é possível. Então, quem tá chegando nesse canal agora, quem tá chegando na Muniz Academy agora, já vem pensando isso. Vou estabelecer um mix de produto. Eu trabalho com nutrologia, eu trabalho com emagrecimento. Vamos escolher então. Vamos escolher. Vamos fazer ali. Eu gosto geralmente de trabalhar com entre 5 e 6 esqueletos ali de protocolos, tá? Uma dica muito legal por exemplo, ter os boosters, né? Então, algumas ampolas que a Central Injetáveis faz lá e que já vem com mais de uma substância. Eu e o Fernando, a gente trabalha diretamente com a Central Injetáveis, a gente participa ali da produção de algumas ampolas, da invenção ali de algumas ampolas, justamente para facilitar para vocês, né? Para a gente poder fazer isso de uma forma mais interessante para quem está, por exemplo, começando apenas com os intramusculares. Então, é uma dica fenomenal, trabalhar ali com aqueles boosters que vai te ajudar no início, tá bem? Então, todos que tiveram sucesso começaram por algum lugar. E é isso mesmo, gente. É passo por passo. Ninguém começa grande. Então, Tamires, eu tenho aqui um consultório, eu subloco 3 vezes por semana, eu tenho a agenda no período da manhã, à tarde eu tô tranquilo. Faz as suas aplicações intramusculares. Se você ainda não tem, por exemplo, ali uma equipe, né, para trabalhar, tira ali 1h30 de agenda e começa você mesmo, mas não deixa de começar, não deixa de fazer, porque o paciente ele já está vindo para vocês com uma noção muito grande do que é bom e do que não é bom, do que é inovador e do que não é inovador. E ele vê várias pessoas ali do contexto deles fazendo aplicação de vitamina D injetável, fazendo ali, né, outros procedimentos, por exemplo, os implantes, né, e aí a gente avança para outras áreas, mas ele já sabe que ele quer um tratamento diferente. Então, vamos lá, a gente começa da forma que dá. Então, por exemplo, quanto que isso custaria, né? Na verdade, estruturalmente, isso é bem simples, tá? Então, para você montar ali a sua sala de soro, né? Para você ter ali, começar com uma poltrona, por exemplo, a gente acha no mercado poltronas de 2 mil, de 3 mil reais. Então, assim, dá pra gente começar aos poucos, começa com uma poltrona, depois avança para 2, né? Porque o dia a dia nosso aí é muito parecido. Então, se você tem uma poltrona somente, às vezes fica meio limitado. Eu quero ir no período da manhã ou depois do trabalho, né? Se você só tem uma poltrona, acaba ficando um pouco limitado. Mas a gente começa do básico, né? Para quem ainda não tem enfermagem, né, você pode ter um técnico, tá? Só que o técnico não pode assumir a RT da sua sala de soro. Então, se você tem um
técnico, você precisa estar na clínica para que os procedimentos estejam acontecendo. Quando você já tem uma enfermeira, a enfermeira pode assumir aquele momento ali da infusão, mesmo na sua ausência. Então, é um ponto interessante também. E, quando a gente faz um investimento, hoje a gente calcula por baixo, tá? Pelo menos 4 a 5 vezes de faturamento em cima daquilo que você investiu em insumos. Então, o seu markup, ele acaba sendo aí dentro desse limite de margem. Claro que quando a gente pensa em precificação, a gente está falando de uma coisa muito ampla, não dá para explicar muito bem sobre isso aqui agora, a gente vai ter um outro momento para falar de precificação, mas a gente tem uma característica de um retorno muito rápido e de um pagamento muito rápido daquilo que você faz investimento. Então, eu trouxe aqui só um exemplo, tá? Por exemplo, se você trabalha na parte de emagrecimento, na parte de nutrologia, e vai fazer, por exemplo, só intramusculares de imediato, a gente vai trabalhar com aquelas moléculas que são mais frequentes dentro desse nicho, né? Dentro de emagrecimento, dentro de processo inflamatório muito alto, dentro ali de reposição de hormônio D, de agentes metiladores, né? Metilcobalamina, metilfolato. A gente pode trabalhar também com a reposição do ferro, que é a carboximaltose férrica, né? Que é muito encontrada aí nesses pacientes que são mais obesos, que são mais inflamados, né? Então, o que seria de opção, tá? Vou colocar aqui para vocês as opções de um mix inicial ali para esse nicho que eu tô dando de exemplo, essa parte de emagrecimento, de nutrologia. O termoativador seria uma opção assim de primeira instância. Ele é um booster que vem com teacrine, hidroximetilbutirato, picolinato de cromo e carnitina, ou seja, emagrecimento anabólico. Então, à medida que você está estimulando a lipólise do seu paciente, você está também ativando o mTOR via de síntese proteica, através aí do hidroximetilbutirato. É intramuscular, 5 ml, ou seja, só um glúteo. Então, traz para você uma facilidade incrível, tá? Outro booster que seria muito indicado nesses casos, o booster de Moruzil. O booster de Moruzil, ele traz Moruzil, furosemida, L-carnitina, inositol e cafeína. Ou seja, estímulo lipolítico, redução de compulsão alimentar, e aí a gente até volta na cafeína, né, que a gente tem muito no senso comum, que é estímulo somente metabólico. Não, tá? Cafeína age em peptídeo YY, responsável pela parte ali da compulsão alimentar, então tira o apetite. É muito interessante o uso da cafeína. Claro que se o paciente relata que é muito sensível, a gente não usa o booster de Moruzil e usa o termoativador. Mas, o booster de Moruzil, 5 ml também. Então, dá para você fazer, né? Se você vai ter ali a prática apenas intramuscular, por exemplo, dá para você colocar e ter resultados incríveis. No lipedema, gente, o booster de Moruzil é simplesmente extraordinário, tá? É muito legal, resultado muito bom. Então, enquanto eu tô desinflamando, né, fazendo, por exemplo, um NADH, um ácido alfa-lipoico, que tem que ser muito engajado ali, né, no caso do lipedema, que é muita inflamação, a gente usa o booster de Moruzil para quê? Para reduzir o peso, né, para reduzir ali o ganho de peso dessa paciente. Outras substâncias que a gente vai entrar aqui nessa temática, tá? A ADEC, né? E aí você vai ter dentro da clínica a ADEC e a vitamina D, combinado? Por quê? Porque se é um público que não consegue adquirir ali as 4 vitaminas lipossolúveis, eu entro com a vitamina D e já tá ótimo. Eu já consigo ótimos resultados na homeostasia ali do paciente, né? Ativação dos receptores, sistema endócrino, sistema imune, eu já consigo bons resultados. Claro que na ADEC
existem as 4 vitaminas lipossolúveis, que possuem um sinergismo incrível. Então, eu consigo ter ali as duas possibilidades. O paciente consegue aderir? Adere, né? Com cuidado naqueles pacientes que, por exemplo, já tiveram trombose por causa da K1, da K2-MK7, né? Tem uma substância, que tem uma molécula muito parecida com a K1, e aí a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com essas pacientes, tá bem? Outra substância que nós vamos ter aí nesse mix inicial, coenzima Q10, né? A coenzima Q10, gente, ela é uma enzima utilizada ali em todo o ciclo de formação, de produção ali dos nossos hormônios, né? Ela é um antioxidante excelente, ela é aí utilizada lá nas nossas vias mitocondriais, nos nossos complexos mitocondriais. Tem que ter. Quem trabalha com emagrecimento tem que ter coenzima. Quem trabalha com dor crônica, quem trabalha igual o Márcio lá que eu contei, né? Ele trabalha com principalmente, né, por ser ginecologista, com a parte feminina. Ótimo, fibromialgia, né? Artrites, doenças neurodegenerativas, tudo isso a coenzima Q10 a gente consegue auxiliar. São pacientes muito inflamados, né? Então, trabalhar ali com a metilação, com a redução da homocisteína, e a gente faz isso através do trio metilador, que vem B6, metilfolato, metilcobalamina, em uma ampolinha só. Eu tô trazendo para vocês aqui, olha, um mix pensando que você vai fazer intramuscular. Para quem vai fazer endovenoso, a gente agrega outras oportunidades, né? Se eu tô falando de intramuscular, eu não vou trabalhar, por exemplo, com o ácido alfa-lipoico, porque ele tem uma apresentação em uma dose de 300 e 600 miligramas, e aí é interessante o uso endovenoso, né? É um uso endovenoso exclusivo. Mas já dá, tá vendo o tanto de oportunidade terapêutica que você tem? Coisas simples, né? O Booster ATP também a gente vai colocar nesse mix inicial, tá? Então, o Booster ATP, ele vem um análogo do ATP, ele vem uma L-carnitina e ele vem uma PQQ. Pessoal, Booster ATP é booster de toda semana. Se você não faz ainda injetável, compra e faz em você. Experimenta na sua vida, na sua realidade. Eu sempre falo muito isso. A gente precisa usar aquilo que vai prescrever para entender fisiologicamente, né? Como que isso procede, como que é a sua resposta ali a esse tratamento, para que você leve para o seu paciente de uma forma, né, mais assertiva e já conseguindo aí explicar um pouco melhor. E aí, a gente parte um pouco desses que são bem mitocondriais, bem lipolíticos, ajudam nessa parte metabólica, para 2 outras ampolinhas que a gente vai usar na parte ali do ganho de massa, tá? E aí, por exemplo, a gente tem o Pool 10, que é BCAA, ornitina, arginina, carnitina, o hidroximetilbutirato, zinco, magnésio, tudo em uma ampola também. E aí esse vai ajudar bastante nessa parte metabólica. Por exemplo, eu faço acompanhamento de alguns times, né, de futebol, inclusive times nacionais. A gente fez o uso, por exemplo, lá com o Tanuri no Flamengo, desse Pool 10 com resultados extraordinários. Então a gente consegue fazer aí, né, um trabalho para esse ganho de massa, para essa força física, para evitar essa fadiga muscular, que é muito presente em pacientes que estão em emagrecimento, né, que a gente está ali tentando melhorar a performance dele de treino. Então, resultados muito bacanas. A Fabi tá falando aí, né, que ela experimenta tudo e mudou a vida. Fabi, isso faz muito sentido. Porque quando você não pratica aquilo que você fala, né, as coisas não se encaixam muito bem. Eu sou meia louca, né, eu sou speaker da Central Injetáveis, por isso o laboratório aí parceiro da Muniz Academy. E assim, tudo que a gente vai lançar, tudo que a gente experimenta, né? E eu, assim, toda semana eu tô falando com vocês aqui do Booster ATP, por exemplo, faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu processo, né?
porque senão a gente não aguenta essa rotina, né? E os nossos pacientes estão chegando tão fadigados quanto a gente, né? A gente precisa estar sempre ativando nutricionalmente e a gente não consegue fazer isso aí, muitas vezes pela via alimentar. Fica insuficiente. A absorção não acontece da forma, né, como a gente desejaria também, né? Então, vamos lá praticar na gente também. O pool cognitivo é outra ampolinha que eu quero conversar com vocês. Esse é interessante porque dentro do desenvolvimento, né, foi colocado lá o alfa-GPC, a L-acetilcarnitina e a B5, ok? E aí, essas substâncias, por isso pool cognitivo e energético, elas estão muito voltadas para esse perfil de melhora de acetilcolina, de controle de neuroinflamação. Porém, se eu aumento a acetilcolina, eu aumento também a síntese proteica. Eu melhoro esse ganho, né, de massa aí dessas nossas pacientes, tá? E aí, a gente vai também utilizar, por exemplo, né, dentro desse mix aí inicial, na nutrologia, na endócrino, né, nessa clínica funcional integrativa, vai fazer muito sentido. E, por fim, o Chronic, né, que estaria aí também nesse mix inicial, tá? Fazendo pra gente modulação inflamatória e modulação e reativação da via do mevalonato. O Chronic, ele tem duas substâncias, geranil-geraniol e delta-tocotrienóis, dentro da mesma ampolinha ali, né? E aí, os tocotrienóis a gente já conhece, já fala muito, né? A vitamina E, a atividade antioxidante, a atividade ali de potencial anti-inflamatório, né? Justamente por controlar ali as espécies reativas de oxigênio, esses radicais livres. Mas a gente tem o geranil-geraniol que age nessa via do mevalonato. Então, aqueles pacientes que estão ali, por exemplo, utilizando estatinas, né, que tem essa via do mevalonato bloqueada, a gente consegue reativar através do uso do Chronic. Se eu tô falando de via de mevalonato bloqueada, eu tô falando de quê? De baixa produção de coenzima Q10, de bloqueio do colesterol em macromolécula ali para formação dos nossos hormônios, baixa produção, bloqueio ali do estímulo do dolicol, então maior sensibilidade relacionada aos glicocálices ali do intestino, né? Então a gente tem ali maior sensibilidade intestinal, ou seja, pensa na possibilidade de indicações que você tem para o Chronic dentro da sua clínica. E aí, gente, olha, falei com vocês daquilo que, ao meu ver, traria uma possibilidade muito grande, tá? De tratamentos. Recapitulando, termoativador, Morusil Booster, ADEC, coenzima Q10, triometilador, Booster ATP, Pool 10, Pool cognitivo, Chronic e vitamina D. Ou seja, seria aí um mix inicial, num padrão de valor muito próximo àquilo que eu falei, né? Um investimento de 4K mais ou menos, e você consegue trazer pelo menos 4 vezes em cima disso que a gente está falando a título de investimento. Você vai fazer isso dentro do consultório no formato de venda de plano terapêutico. Você não está vendendo produto, tá, gente? Quem vende produto é a Central Injetáveis. Vocês estão vendendo uma indicação terapêutica validada, né, que foi buscada através de momentos como esse aqui, momentos de informação, momentos de dedicação, momentos de estudo. Você tem o investimento da clínica, você tem o investimento dos seus funcionários, das suas pós-graduações, do MDI, por exemplo. Muitos de vocês estarão, né, no método Dominando os Injetáveis na próxima turma comigo e com o Dr. Fernando. Então, a gente agrega valor em cima daquilo que a gente constrói profissionalmente, dentro das condutas
ética, de segurança, de base científica, tá? Ontem mesmo, não sei se vocês todos assistiram, mas eu gravei um vídeo relacionado a isso, ao porquê utilizarmos as terapias nutricionais injetáveis, pensando no básico, trato gastrointestinal disfuncional, né? Os nossos pacientes, eles têm muita desbiose, é muita polifarmácia, é alimentação ruim, é muito estresse, a permeabilidade intestinal tá muito alta, não entra o que precisa entrar, né? E segura aquilo que não precisa, na verdade. Então, é o básico, a indicação da terapia nutricional injetável, ela é muito validada e muito assertiva. Quem fala que não existe validação científica para isso é porque está se aprendendo a um senso comum que não se dedicou a estudar farmacologia. Por quê? Porque eu tenho dentro da farmacologia o processo de farmacocinética, absorção, distribuição, metabolização e excreção. No injetável, a absorção é garantida. Então, se eu tenho um estudo que fez lá um ensaio de complexo B, vitaminas do complexo B para os transtornos, né, de neurodegeneração, independente da via utilizada no estudo, a farmacodinâmica dessas substâncias é igual, tá? Então, a metilcobalamina vai ter a mesma integração, a mesma ação ali, por exemplo, no ciclo de metilação, na expressão gênica, nesse direcionamento, né, de uma homeostasia do corpo. Só que se eu faço uma suplementação pela via injetável, eu tenho uma otimização muito maior, né? Então, isso tem que ficar muito bem claro para quem está começando no mundo dos injetáveis agora. Isso tem que ficar muito claro. Esse é o diferencial. E, inclusive, essa semana, por causa dessa repercussão desse vídeo, eu vou colocar aqui, né, tanto no meu perfil quanto no da Muniz Academy, diariamente discussões de artigos científicos que trazem falando sobre as substâncias que nós utilizamos. E vou estar sempre discorrendo sobre isso. Amanhã, por exemplo, sai um vídeo sobre o ácido alfa-lipoico que eu acabei de gravar antes de entrar na live, onde eu vou estar mostrando para vocês sobre efeitos neurodegenerativos, né? Nas doenças neurodegenerativas do ácido alfa-lipoico com a dose de 600 miligramas, né? E aí a gente vai sempre discorrendo. Então, pessoal, essa foi apenas a primeira live dessa semana que nós vamos fazer, tá? Vou estar com vocês até na sexta-feira. Tá saindo conteúdo diariamente na Muniz Academy, aqui no meu Instagram também. Então aproveitem, porque é uma dedicação que a gente tem para trazer conhecimento, para trazer um trabalho ético, um trabalho seguro, baseado em ciência, tá? Para que nós possamos cada vez mais desmistificar as terapias nutricionais injetáveis e aplicá-las da maneira mais adequada possível. Combinado? Para quem está na live e ainda não se inscreveu na jornada das terapias injetáveis, que vai acontecer a partir do próximo dia 7, no link da bio, tá? Tem aí o link para você se cadastrar, entrar para o nosso grupo, receber os nossos e-mails e participar dessa jornada que é gratuita e online para vocês. Combinado? Já entra, já faz a sua inscrição lá, porque a gente está preparando 3 masterclass assim incríveis, né? Eu entrando com a parte da bioquímica, da fisiopatologia, Dr. Fernando entrando aí mostrando para vocês todo o aparato clínico, o que ele faz no dia a dia dele que funciona. E é isso, gente. Agradeço vocês aí imensamente pela participação e espero vocês amanhã na live. Amanhã um pouquinho mais cedo, porque eu vou estar numa outra masterclass a partir das 19h30. Amanhã o nosso encontro vai ser às 18h30, combinado? E aí a gente vem com novos temas, com novas abordagens, desmistificando e fazendo com que vocês consigam praticar terapia nutricional injetável com ética, com segurança e baseado em ciência. Tá bem, pessoal?
Beijo, uma excelente noite para vocês, bom descanso e fiquem com Deus.